Bem, amigos do Coluna do Fla Play, amigos da Nação Rubro-Negra, Túlio Rodrigues, @poeta Túlio, para uma edição extraordinária aqui do Opinião do Coluna do Fla. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative a notificação e vá lá na notificação no sininho, você bota para você receber todas as notificações que qualquer vídeo, qualquer conteúdo que for postado aqui, você vai estar recebendo no seu celular, no seu computador, aí no seu aparelho que você utiliza para assistir a gente aqui no YouTube. E hoje a gente vai falar um pouco do resumo da coletiva do Marcos Braz, o vice-presidente de futebol do Flamengo, que após aquela derrota cachapante, humilhante, vexatória e histórica também, infelizmente, que o Flamengo levou contra o Independente Del Valle na quinta-feira por 5-0 na Libertadores, enfim, algum dirigente veio oficialmente falar alguma coisa. E diferente do que muita gente esperava, se o Braz fosse trazer algum tipo de revelação, fazer algum tipo de crítica, ele na verdade colocou panos quentes em muita coisa. Claro, isso é normal, é natural, porque não espere que nenhum dirigente vá a público, a não ser que o cara esteja saindo em cima de uma enorme polêmica, brigando com alguém. Tirando isso, você não espere que o dirigente vá numa coletiva ou numa entrevista criticar um jogador, um outro dirigente. Ele não vai fazer isso abertamente. Então assim, o Marcos Braz, ele colocou ali um paninhos quentes, né? Falou que a diretoria não pensa, em nenhum momento foi discutida ou debatida a demissão do Domi, que ele continua, que eu acho, né, mais do que razoável, porque quem você demitir no Domi agora, quem você colocaria, por exemplo, para poder dirigir o time contra o Barcelona na terça-feira? Não teria ninguém, ia trazer o cara lá do Sub-20, não faz nem sentido uma coisa dessa. Uma outra observação, o Marcos Braz estava menos relaxado do que em outras entrevistas, parecia muitas vezes estar nervoso. Um dado interessante, que o Marcos Braz é um cara que vai sempre bem nas suas declarações, seja nas entrevistas, também nas coletivas de imprensa, até naquela em que o Rafinha saiu, ele foi muito bem também, então hoje ele estava ali muito nervoso. E aí teve uma hora, pegando aqui por tópicos, então vamos assim, na hora que ele fala, perguntado sobre a candidatura, uma possível candidatura a vereador do Rio de Janeiro, fazer campanha, se dividir entre Flamengo e campanha política. Ele falou, estava doido por essa pergunta, né? E aí fala que ele sempre foi convidado, etc, etc. Aí depois fala, eu não vou responder essa pergunta não. Porque eu não falei nada disso. E tipo, né, ele poderia esclarecer se ele pensa de fato em vir candidato e se ele viesse, se ele pensa em dividir. Ele até fala que daria para dividir. Ele chega a falar isso, mas não deixa muito claro se ele vem ou não vem como candidato, se ele já conversou sobre isso com o Rodolfo Landim, com seus pares ali no Flamengo. Mas foi engraçado esse final, ele falou que estava doido por essa pergunta, a pergunta foi feita, e aí ele diz que não, eu não vou responder porque eu não falei nada disso. Também, sobre uma declaração que saiu, foi uma matéria até do jornal o Globo, de que ele teria dado, de que se o Domi for demitido eu saio junto. Ele negou isso peremptoriamente, com muita firmeza, disse que em nenhum momento falou isso e nem daquela forma com que foi colocada, né? De que ele iria sair caso o Domi fosse demitido. E por ironia, quando ele foi vice-presidente de futebol, a última vez, antes dele voltar agora com o Landim em 2019, quando ele foi era a gestão Márcio Braga, Delaí, e ele continuou na gestão da Patrícia Mourinho em 2010, ele foi demitido junto com o treinador. O Andrade também saiu com ele, né? Então seria um dado, né, de muita coincidência se ele saísse também junto com o Domenech. Esse é só um dado histórico, vamos dizer assim. E aí, né, um momento em que eu achei de muita coragem, de muita personalidade do Marcos Braz, que foi ele responder a nota oficial emitida pelo grupo político de apoio, que é também uma das bases de apoio da atual gestão Rodolfo Landim, Flafut. Eu acho que, acho que todo mundo, né, tanto os dirigentes, os membros dos grupos políticos, os torcedores em geral, logicamente, ficaram satisfeitos com a derrota. Isso é fato, né? Nenhum grupo, né, e além do Flafut, sinergia, ideologia, ninguém tem ficado satisfeito com a derrota. Isso é fato, né? Todo mundo ficou triste, chateado. Agora, um grupo político do Flamengo, base de apoio do governo, não que somente por ele ser base de apoio do governo ele não possa se manifestar, mas além do Flafut ser base de apoio do governo, ele tem um membro dentro do departamento de futebol, coisa que, por exemplo, o Sofla, que é um grupo que apoiava o Bandeiras de Melo, que era a base, né, ali da sua gestão, principalmente na segunda gestão do Eduardo Bandeiras de Melo, nunca teve um membro diretamente ligado ali no departamento de futebol. Eles tinham ali uns vice-presidentes, às vezes até um funcionário aqui, outro ali, um profissional, mas
nunca conseguiram exercer qualquer tipo de poder diretamente no futebol. Não que eles não participassem de algum debate e tal, mas não tinha um membro ligado diretamente dentro do setor. E grupos políticos hoje dentro do Flamengo tem. E o nome desse membro, né, que é do Fla-Fut, que faz parte do Conselho de Futebol, é o Deco Rosman, que inclusive está com a delegação, né, uma coisa super curiosa, uma nota que pegou todo mundo de surpresa quando ela foi emitida, porque ela está endereçada, né, ao Landim, está endereçada ao Departamento de Futebol e ao Conselho de Futebol. O Braz, ele fala, olha, foi pego com surpresa, acho até natural, tô acostumado e tal, e por estar envolvido com política eu vou dar, né, aqui uma sugestão. Ou o Deco saia do grupo, ou o grupo tira a saída do Deco, porque assim, né, realmente seria como eu, que sou do Coluna, questionar algo dentro do Coluna, estando dentro do Coluna, questionar publicamente, né, quando eu tenho oportunidade de fazer isso diretamente e tendo inclusive um membro do meu grupo no Flamengo. Então isso foi muito curioso, deixou o Deco aí numa sinuca de bico, porque como é que é isso, né? Você tem uma pessoa que está presente lá no Equador, um cara que faz parte do grupo, e o grupo está questionando, endereçado a esse cara, né, mostrando uma insatisfação que é clara e óbvia demais. Então foi bem curioso, ele deu uma resposta ali e até falou, inclusive uma coisa que eu não vi ninguém debater, ninguém discutir, que ele falou o seguinte, nessas horas em que perde, realmente os grupos não ficam muito unidos, dando a entender de que, sei lá, há uma divergência do Deco com o grupo, isso foi feita a sua revelia. Como é que é isso? Realmente é muito esquisito toda essa situação. Agora, ele negou, claro, que haja vamos dizer assim, uma briga diretamente dentro do Flamengo, que seria uma briga com o BAP. O BAP também já, por mais de uma vez, até numa entrevista que eu fiz lá no canal C Flamengo, que eu fiz uma entrevista com o BAP, ele também negou que haja uma briga e disse sim que há divergências, e eu acredito que tenha, não só com relação ao futebol, mas em diversos setores do clube, e o Braz disse que não tem essa briga. Assim, internamente há realmente uma, vamos dizer assim, não seja uma briga diretamente a pessoa do Braz, mas uma briga de poder entre o Braz e o BAP, né? E também vale ressaltar, se você notar como que estão sendo feitas críticas por algumas alas do clube, por algumas pessoas que têm uma ligação muito forte com a gestão, você vai vendo que já há um processo de fritura do Domenech e, por tabela, um processo de fritura do Braz também. Por quê? Porque foi o Braz que trouxe, teoricamente, né? O Bruno Spindel também trouxe o Domenech. Você queimando o Domenech, você fritando o Domenech, você por tabela tá fritando o Braz. Por exemplo, a nota do Fla-Fut, ela não critica os jogadores. Por que não critica os jogadores? Os jogadores, por mais que o Domenech tenha sua grande parcela de responsabilidade na derrota, né? Ele que escolheu os jogadores, fez as substituições, tinha a possibilidade ali na beira do gramado de ter a visão e de mudar a partida, seja taticamente, o posicionamento da equipe, mas os jogadores também têm sua parcela de responsabilidade. E aí, por consequência também, essas brigas que influenciam de qualquer forma os bastidores do clube, essas brigas de vaidade, essas brigas por espaço, essas brigas por poder, que nada mais essas brigas são por poder de decisão. Então, por que, por exemplo, o Fla-Fut não criticou os jogadores, né? E dos dirigentes todos, né? E inclusive do presidente Landim, que sempre colocava lá na época de eleição de que agora tinha comando e quem manda é o presidente, então se eu ganhar, quem vai mandar sou eu. Essas críticas também não foram direcionadas também ao Landim e aos demais membros do departamento de futebol, que não é só o Marcos Braz. Assim, há essa fritura e você pode ir pegando, fazendo essa análise, vendo quem faz diretamente, quem critica muito o Domi, né? Com muita veemência, mas não critica os jogadores, e isso está ocorrendo, isso está acontecendo. Eu vi também uma análise falando assim, o Braz, como foi até uma declaração do Márcio Braga, Landim, olha, avisa aí pro seu amigo BAP que, né, se ele, né, não ficar quieto, a gente vai vir com uma candidatura com o Marcos Braz. Assim, o Marcos Braz se transformou numa figura muito forte para ser, vamos dizer assim, ser um possível candidato à sucessão até do Rodolfo Landim, ou para se opor ou ao Landim ou ao seu grupo na próxima eleição, sendo que se o Braz sair, né, por conta própria hoje, ele pode sofrer do mesmo que aconteceu o Valim em 2015. Valim era vice-presidente de futebol, foi campeão da Copa do Brasil em 2013 e em 2014. E quando o Valim deixou a vice-presidência de futebol, ele até revelou na época que ele queria ter saído já no final de 2013, o Flamengo estava ali brigando para não cair no Campeonato Brasileiro. Então qual foi a pecha que colocaram nele na campanha de 2015? Olha, o Valim saiu, abandonou o barco, e a mesma coisa pode ser dita pelo Braz. Então assim, uma coisa era ele sair até, vamos dizer assim, até a parada de futebol quando estava tudo bem,
o time campeão, papapá, e ele sair agora, né? Então assim, há uma grande diferença. Então, assim, essa leitura que vai ser feita, as narrativas que serão criadas até mesmo no processo eleitoral, não estou nem dizendo que o Braz vai ser o candidato, mas se for, isso pode pesar para ele, e vai pesar com certeza, porque já há muitas críticas ao seu trabalho também. Você pode pegar lá nos comentários na própria coletiva o resultado, né, como as pessoas estão descrevendo da atuação do Braz nessa coletiva, tudo isso. E todas as notícias, toda a repercussão aí da coletiva do Braz, você acompanha aqui, ó, colunadofla.com, com vários assuntos em que ele abordou, outros assuntos até, volta do público, negociações, tudinho, colunadofla.com. Se você quiser bater um papo comigo nas redes sociais, @poetatulio, Instagram, Facebook, Twitter também, beleza? Siga também o Coluna do Fla, @Coluna do Fla nas redes sociais, se inscreva aqui, ative notificação, é isso. E comente aqui embaixo o que você achou da coletiva do Braz, o que você acha aí desses meandros, dessas brigas políticas também. Valeu, saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.